Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma noite na presença do nosso Deus. O melhor lugar da terra é esse. Não tinha outro lugar para nós estarmos se não fosse a casa do Senhor. Que esse seja um culto renovador para mim e para você na presença do nosso Deus. Que a gente saia daqui encorajado, fortalecido, alinhado para mais uma semana que o Senhor já preparou para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar 1 Coríntios, capítulo 9. E o verso 24. 1 Coríntios 9, 24. Amém? Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão. Assim, correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, ou seja, que pode ser destruída, mas nós, uma coroa incorruptível, que não pode ser destruída. 26. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar, senão que trato com severidade o meu corpo e o reduzo à sujeição, para que por qualquer meio, pregando aos outros, eu mesmo deveria ser um náufrago. Amém? Amém. Eu vou resumir o que eu tenho pensado nos últimos dias a respeito disso. Nós estamos numa época em que a nação se movimenta, né? A gente está em época de Copa do Mundo, época de jogos, época de competição, nações que ali disputam entre si por um prêmio. O troféu, a taça do melhor time do mundo no futebol. E todos correm com esse propósito, mas só um vai levar a taça. E às vezes a gente se doa, se dedica, entrega todo o nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa expectativa, correndo atrás de coisas que não são uma garantia para nós. Vamos ver se você vai entender o que eu quero dizer. Coisas que não são a certeza de que nós vamos receber, que não são garantido para nós. Coroas corruptíveis. Muitos times competem, jogam, disputam, mas só um deles vai ganhar. Então muitos estão ali correndo e não vão levar aquela taça. Na nossa vida, muitas vezes a gente faz isso. A gente compete, a gente luta, a gente gasta as nossas forças correndo atrás de coisas que são incerteza para nós. Coisas que são passageiras. Daqui 4 anos vai ter outra Copa, outras nações, outros times e outros serão os vencedores. Porque no mundo é assim. Mas o apóstolo Paulo está lembrando eu e você aqui que nós somos chamados para correr em busca de uma coroa incorruptível, indestrutível. E é nisso que nós devemos gastar os nossos dias, nos dedicando a coisas eternas, nos dedicando a coisas que não são passageiras, que outro não vai nos tomar daqui a 4 anos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A traça, a ferrugem, o opositor não vai poder roubar de mim e de você o nosso troféu de eternidade. A nossa coroa de vida eterna que está garantida para nós. Se nós corrermos com esse alvo. Se nós corrermos com esse objetivo. Se nós corrermos entendendo que não estamos dando soco no ar, como ele diz aqui. Mas nós temos um firme propósito. E quanto tempo da nossa vida a gente gasta correndo atrás de coisas vazias? Famas, dinheiro, recompensa, status, ser melhor que o outro para dizer que eu ganhei, que eu consegui, que eu conquistei uma coisa que amanhã ou depois outro vai vir conquistar no meu lugar. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sabe, será que a gente vai vir na presença de Deus com a mesma euforia com que se vai numa arquibancada torcer?
Vem, Jesus! Vem, Deus! Vai, Senhor, eu tô aqui! Coroa incorruptível. Será que a gente gasta? Sabe, será que a gente se programa a semana inteira para vir para o culto do jeito que a gente se programa a semana inteira para assistir um jogo naquele horário? Eu não sei você, mas a gente se programou a semana inteira para 5 horas da tarde estar na casa da minha mãe porque ia ter um cafezão, porque ia ter a decisão das oitavas da Copa. Frustrados. Saíram frustrados, decepcionados, porque a nossa coroa foi roubada. O nosso troféu foi perdido na Copa do Mundo. Mas, opa, peraí. O meu prêmio de verdade, o meu troféu de verdade não é esse. O meu troféu de verdade é aquele que me espera na eternidade. É aquele lugar que Jesus foi preparar para mim. É aquele lugar que Ele foi preparar para mim. Quando Ele voltar para me buscar, eu quero estar pronta para ir. Eu quero estar focada e concentrada naquilo que é indestrutível. Naquilo que nada pode roubar de mim e de você. Que o nosso coração volte para isso. Vibre, torça, faça festa, uma festa santa, né? Pura diante de Deus. Celebre pela sua nação, tá tudo certo. Mas o nosso coração precisa voltar, porque aonde estiver o nosso coração, é ali que vai estar o nosso tesouro. Amém? Amém. Se você troca um culto para assistir um jogo, você já mostra onde está o seu coração. E ali onde está o seu coração é onde está o seu tesouro. Então a gente precisa cuidar, porque existe uma coroa nos esperando. Amém? Existe já um troféu garantido para nós. E você pode ter certeza que se você colocar os seus olhos no alvo certo, Cristo é o nosso alvo. Com certeza ninguém vai roubar sua coroa. Amém? Vamos ficar de pé? Nessa noite você vai pedir perdão ao Senhor. Nessa noite você vai se arrepender diante de Deus. Eu usei aqui a Copa do Mundo porque é o assunto do momento, mas quantas coisas roubam o nosso coração? Sabe, eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite. Que seja uma noite que a gente possa voltar o nosso coração para o Senhor. Voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Voltar os nossos olhos para a origem, daquele que é o centro, o início e o fim de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos os céus abertos nessa noite. Que teu poder tome este lugar, tome essas vidas, tome os nossos corações. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes em que nós desviamos o nosso olhar de Ti. Nesta noite nós queremos pedir perdão. Mas meu coração, abrir o nosso coração diante da Tua presença. há um pecado que me consome. Quero confessar. Diga para Ele. Eu falei, Senhor, eu errei, Senhor, mas estou aqui. Voltamos o nosso coração a Ti. Abre, ó Senhor, os meus lábios, quero confessar. Meu choro vem da alma, vem me abraçar. Abba, Pai,
Eu me arrependo, não rasgo as vestes, mas meu coração há um pecado que me consome. Quero confessar. Pode falar no seu coração. Meu choro vem da alma, vem me abraçar. Abba, Pai, és fiel pra me perdoar. Tu és o grande amor, tu és o próprio amor. Eu sei que tu não vais me abandonar, tu vais me alcançar. Tu és o grande amor, tu és o próprio amor. Eu sei que tu não vais me abandonar, tu vais me alcançar. E eu abri meu coração, manto de arrependimento, manto. Levante suas mãos ao céu e profetiza isso. Manto de arrependimento, manto de arrependimento, manto de arrependimento, manto. É o que nós precisamos, é o que nós queremos, Senhor. Tu és o grande amor, tu és o próprio amor. Eu sei que tu não vais me abandonar, tu vais me alcançar. E eu abri meu coração. É o que nós precisamos, Senhor. Quebrantar os nossos corações diante da tua presença. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas limitações, por muitas vezes sermos guiados pela nossa carne, pela nossa vontade, pelas nossas escolhas. Nesta noite nós queremos voltar o nosso coração a Ti. Nós queremos voltar o nosso coração a Ti. Nós queremos o toque do Senhor nas nossas vidas. Declare: manto de arrependimento, manto de arrependimento, manto de arrependimento, manto. Convence os nossos corações, Senhor. Aleluia. Nós queremos o toque do Senhor. Nós queremos o toque do céu, o toque do Espírito. Neste momento, ainda em tua presença, os unidos se vão. Fala comigo, meu Pai. Tens a minha atenção. Permaneço te ouvindo. Nada quero perder. Senhor, meu coração quer mais de ti. Quer
entregue isso a Ele nessa noite. O meu coração é só teu, faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é só teu, faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu, o meu coração é só lançarmos as nossas ansiedades a Ele. É noite de nós lançarmos os nossos medos e dizer: o medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O medo não vai me paralisar. A ansiedade não vai me controlar. O medo não vai me parar, não vai me fazer retroceder. Mas eu vou avançar. Eu vou entregar a Ele as minhas ansiedades. Eu vou entregar a Ele as minhas preocupações. Eu vou entregar a Ele os meus medos. E eu vou sair daqui encorajado, fortalecido. Diga isso para Ele. Meu querer é viver em Teu amor, derramar-me quem Tu és e Te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar, eu anseio por
encoraja, essa presença que nos fortalece. Amém? Maior é aquele que está em nós, maior é aquele que nos acompanha, maior é aquele que vai à nossa frente, maior é aquele que é por nós. Amém? Glória a Deus. Essa é a presença. Essa é a presença. Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa que eu não resisti? Que presença é essa
mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Nós declaramos isso nessa noite. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Glória a Deus! Não pode amar aquele que está contigo. Ah, não. Você pode fazer melhor que nós dançou? Glória a Deus. Amém? A palavra é avançar, não parar. Amém? Em nome de Jesus, fora todo parasita, né? Na nossa vida, em nome de Jesus, declaramos que toda paralisia solte a nossa alma, todo parasita caia por terra, em nome de Jesus. Tudo que tem feito a gente parar. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo fala para Coríntios lá e diz, vocês corriam, Gálatas, né? Gálatas, né? Fala lá para os Gálatas, né? Vocês corriam bem, o que vos impediu de continuar correndo? Né? Quem foi que persuadiu? Quem foi que impediu? Quem foi que parou vocês? Né? Vocês estavam indo tão bem, né? Então, a gente precisa continuar correndo, amém? Então, olha para a pessoa que está perto de você e diga, avançar. Avançar. Não senti firmeza disso aí, não. Diga de novo, avançar! Avançar. Glória a Deus, amém? O medo não pode nos parar. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo de número 8. O medo não pode parar, o frio não pode parar, a chuva não pode parar, amém? Os terremotos não podem nos parar, em nome de Jesus. Então nós precisamos avançar, né? Às vezes a gente tem aprendido no pós-encontro, às vezes os amigos do passado, às vezes os parentes, né? Às vezes os familiares, às vezes a saúde, né? Às vezes problemas financeiros, qualquer outra coisa pode nos desanimar e nos desestimular e paralisar nossa fé. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, amém? E como um filho de Deus, você é quem tem que mandar. Você é quem tem que pará-los, não eles pararem em você, amém? E às vezes nós fazemos o contrário, ficamos nos lamentando, né? Aqui quando fala do mar se abrir ali, Deus ele fala para Moisés, por que tu clamas, né? Tem momento que é hora de clamar, que é hora de orar, mas tem momentos em que é hora de você marchar, de você reagir, de você pegar o cajado, estender e dar uma ordem para o mar, amém? E às vezes a gente não tem feito isso, né? Às vezes sai preguiça, né? Dá uma ordem para a preguiça sair, às vezes sai miséria, né? Dá uma ordem para a miséria sair da nossa vida, uma ordem para o desânimo, para a enfermidade sair. E às vezes a gente não faz isso, né? Às vezes a gente tem disposição para ir na farmácia comprar um remédio, tem disposição para ir até no PA, tem que ficar lá horas sentado esperando, aguardando o seu horário, mas não tem disposição para se levantar e orar. E dar uma ordem, expulsar, né? Não tem essa disposição. Então, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, né? E Deus diz, por que tu está clamando, né? Diga para o povo de Israel, marche, né? E hoje o Senhor tem falado isso nesse lugar aqui, amém? Então, tem horas que é hora de clamar, mas agora não é mais, agora é a hora de avançar, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Diga para a pessoa que está perto de você, nós precisamos avançar. Aqui em Lucas 8 fala de umas mulheres, né, que elas assistiam Jesus. Olha só, o verso de número 8. Gosto tanto desse texto, porque fala o meu nome, né, meu nome na Bíblia. Glória a Deus, fiquei tão feliz quando eu li isso a primeira vez. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então Jesus, ele estava aqui cumprindo a missão que ele veio fazer, né?
Ele estava indo de cidade em cidade. E ali ele ia de cidade em cidade, não era para passear só, né? Claro que a gente vai nas cidades, a gente olha a beleza da cidade, né? Contempla tudo, acha tudo bonito, mas ele tinha uma missão. A missão dele não era ir lá ver como era bonita aquela cidade. Ele, naquela cidade, ele ia pregar, anunciar uma boa notícia, o evangelho. Ele ia levar poder para aquele lugar. Olha para a pessoa que está filho de Deus, tem poderes. E nós precisamos anunciar, né? Proclamar nos ambientes onde a gente vai, decretar, né? Manda ver esse poder. Um dos poderes é a oração, outro dos poderes é a profecia, né? Outro dos poderes é o conselho, outro dos poderes é uma palavra de Deus. E aqui Jesus ele levava esse evangelho que é dunamis, né? Poder, né? Então ele ia de lugares em lugares. E o evangelho, dunamis, né? Pode ver quando uma bomba explode, tudo muda, tudo transforma, né? Quando a palavra de Deus é pregada, há uma mudança no ambiente. Você entende? Às vezes ninguém para o bendito, né? O abençoado, a abençoada. Ninguém consegue parar ele de fazer uma arte, de cometer um pecado, né? De fazer alguma coisa errada. Mas quando você vem com a palavra, né? Então a palavra governa, a palavra ali, ela é a mais poderosa. Então não tem o pai, não tem a mãe, não tem o tio, não tem a avó, não tem patrão, não tem ninguém, né? A palavra de Deus é quem governa no ambiente. E Jesus, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, né? Nos dias de hoje, de bairro em bairro, né? De rua em rua, de praça em praça, né? E ali ele pregava, anunciava, né? Ele estava falando do Evangelho. Amém? E enquanto ele fazia esse serviço, nós sabemos que nós não vivemos sem, nós precisamos de sustento para fazer isso. Amém? Alguém precisava sustentar esse serviço que ele estava fazendo ali. Quando a gente vai no mercado, a gente tem lá um atendente que atende a gente no caixa, outro que atende nos corredores, né? Outro que atende lá na recepção. Nós sabemos que essas pessoas estão trabalhando nessa função ali para nos beneficiar, para que você possa ter a mercadoria na prateleira, para que você possa ser recepcionado lá no supermercado com as informações que você precisa, para que você possa passar no caixa e ele somar ali os valores e dali vir o seu troco, né, o valor que você precisa para o seu pagamento, empacotar. Então tem todo um serviço ali. Essas pessoas que estão ali trabalhando, elas precisam do seu sustento, elas não estão ali de graça, elas estão ali nos servindo, mas elas precisam ser abençoadas depois com um pagamento para aquele serviço que elas têm. Então, para elas também poderem fazer as compras delas e, enfim, pagarem as suas despesas, né? Aqui Jesus também estava trabalhando. Jesus trabalhava e os 12 também trabalhavam, eles estavam trabalhando. E não era pouco serviço. Aqui a Bíblia diz que era de bairro em bairro, né? De cidade em cidade, e ali eles anunciavam, ali eles levavam poder, né? Não era pão no sentido padaria, não era pão no sentido mercado, né? Era no sentido pão espiritual, sustento espiritual, né? Aquilo que acorda, que desperta o nosso espírito, aquilo que dá ânimo para a gente, aquilo que dá motivação, aquilo que dá luz, né? Às vezes eu falo para as pessoas quando elas vêm no encontro e digo, olha, tu vai entrar lá com 100 mil de dívidas, tu não vai sair com 100 mil de dívidas pago, né? Não vai. Ah, então não pensa nisso, eu vou para o encontro, tudo vai se resolver. Não vai se resolver, né? Você vai com 100 mil de dívida, você vai sair com mesmo 100 mil de dívida, mas você vai sair com uma visão diferenciada de como agora ajustar e pagar esses 100 mil de dívida. Você antes não tinha essa visão, não sabia nem o que fazer, estava desesperado e estava ali sem muito o que fazer. Quando você sai com uma visão. E aí então é hora de trabalhar em cima daquilo que você recebeu de revelação de Deus. Você entende? E é isso. E Jesus, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ele levava ali os seus 12 discípulos, que eram os seus ajudantes, as pessoas que ele estava treinando também para fazer depois o mesmo serviço que ele fazia. E deixou escrito para que também eu e você possamos nos inspirar e sermos treinados para também fazer esse serviço. E ele diz aqui no verso 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, tinha não só os 12, mas algumas mulheres, né?
Muitas mulheres acompanhavam esse ministério, trabalhavam ali junto, auxiliavam ali junto, davam ali presente. Quem eram essas mulheres? A Bíblia diz que eram mulheres que haviam sido libertas de espíritos malignos. Então, esse serviço de Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, né, libertava pessoas, libertava muitas pessoas. E algumas mulheres que foram libertas e foram curadas de enfermidade e que foram libertas de espíritos malignos, elas então, o que nós vamos fazer agora? O que eu vou fazer agora que eu estou curada, que eu estou sã, né? Eu vou servir esse Senhor que me curou, né? Eu vou servir essa pessoa que me curou. Uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que disse assim: eu não vou, já se viu, fulano lá, não vou falar o nome, né, mas acho antiético falar disso, eu não gosto também, mas estava falando assim: eu não vou lá no fulano porque lá só pede dinheiro e não sei o que, tá lá rico com não sei quantas cabeças de gado e tá com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, e o povo lá é bem simples, o povo lá é miserável, o povo lá passa necessidade e ele tá lá enriquecendo. E daí a gente estava conversando e eu falei: olha, essas pessoas que vão lá, vão na cadeira de roda, vão com lepra, vão enfermos, já gastaram tão miserável porque gastaram tudo o que tem nos médicos e nos hospitais. Gastaram e não tem nem vida para poder trabalhar, para poder se sustentar. Então eles vão num lugar assim, o cara está lá buscando a Deus, Deus dá um dom para ele vai lá, bota a mão, a pessoa sai curada. O que ela tem no coração? Gratidão. Então é claro que ela vai abençoar. Você entende? Ela vai dizer: não, eu quero que outros recebam o que eu também recebo. Para isso eu vou sustentar ele, para ele poder continuar esse serviço. Porque se ele não tiver o sustento, como é que ele vai continuar o serviço? Vai dar? Não vai dar para ele, vai dar talvez para ele ir de aldeia em aldeia, mas não mais de cidade em cidade. Você entende? Outra pessoa, nós estávamos no espaço lá da Herbalife, que a gente trabalhava em Sarras, e daí tinha um rapaz que tomava shake com nós, ele era um perseguidor da igreja também. E falava mal do pastor lá, porque o pastor lá quis um jatinho, porque o pastor lá quis não sei o quê, porque o pastor lá não sei o quê. E daí um dia a pastora Aldo estava tomando shake, né? Eu não sabia mais como derrubar os argumentos dele. E eu lembro que ela falou assim: uai, mas por que ele não pode ter um jatinho? O cantor tal tem, fulano tal tem, esses outros têm, e por que o pastor não pode ter um jatinho para ele poder ir mais rápido nos lugares, fazer a obra de Deus? Então o cara ficou quieto e não sabia mais o que dizer, né? E eu disse: meu, que coisa de Deus, não foi carne nem sangue, mas Deus quem revelou isso, né? Porque às vezes a nossa mente é tão medíocre para o Evangelho, para a obra de Deus, né? É tão aberta para as coisas do mundo, mas é tão fechada quando se diz a questão de ministério do Evangelho. Essas mulheres aqui foram libertas e elas entenderam o valor de uma libertação, elas entenderam o valor de uma cura. Você entende? De alguém que estava doente e não está mais, né? A gente tem a história da mulher de fluxo de sangue, 12 anos doente. Então você imagina quanto tempo doente ali, sem poder, sendo considerada uma mulher impura, sem poder viver em sociedade e gastando todos os seus bens com médicos, né? E quando ela é curada instantaneamente, o que ela vai fazer agora que ela é curada? Você não vai ter gratidão pelo seu curador, né? Você não vai promover o seu curador. Eu não sei você, mas quando a gente vai num médico que ele é muito bom, né? Ou num padeiro que é muito bom, ou num mercado que é muito bom, ou numa loja que é muito boa, nós propagamos aquilo para as pessoas que estão: olha, lá é tão bom, tu vai lá porque lá é assim, lá tem, olha, lá faz esse serviço, né? Então você imagina, ela tinha ido em tantos médicos e nada tinha resolvido, mas ela foi lá em Jesus, né? E Jesus resolveu. Então o que ela ia fazer com isso? Ela ia contar para o mundo inteiro o que Jesus era na vida dela, né? E essas mulheres, elas foram então mulheres que foram curadas e libertas, né? Tem uma aqui chamada Maria Madalena, que ela foi liberta de 7 demônios, né? Olha só, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, né? Eu acho que nessa lista aqui deveria estar também o Gadareno, né? Que foi uma legião de demônios que saiu, né? Eu fico pensando assim: puxa, nessa lista devia estar o Gadareno, mas o Gadareno ficou lá na cidade de Gadara, né? Trabalhando para Jesus. Você entende?
ele não foi com Jesus de aldeia em aldeia, né? Mas aqui essas mulheres não, elas iam de cidade em cidade, elas acompanhavam Jesus no seu ministério. E a Bíblia diz, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher muito rica, uma mulher muito famosa, uma mulher muito bem de vida, né, que tinha muitos bens, era a mulher do procurador do Herodes lá, né, tipo uma juíza, né, então ela estava aqui seguindo Jesus, né, então ela tinha muitos bens, muitas posses, eu não sei se ela botava um salto alto, as suas correntes de ouro, as suas bolsas de marca, né? E ia seguindo Jesus. Não, provavelmente ela viu que Jesus tinha muito mais valor do que aquilo ali. Você entende? Tudo isso é lindo e eu acho maravilhoso. E se eu puder também, né? Se todo mundo puder ter, eu acho assim que, ai que legal, né? E a gente dá glória a Deus por isso. Mas aqui ela considerou tudo isso como perda, né? Para poder seguir Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, e ali ver qual era a necessidade. A necessidade é eles jantarem agora, a necessidade é eles tomarem um café, a necessidade agora é eles, e quando não tinha elas, tinha o pão que Jesus multiplicava, né? E elas estavam ali acompanhando Jesus. E uma delas era Susana, né? Não sei se ela era, provavelmente também era rica, porque estava aqui junto com a Joana, né? Provavelmente também era uma mulher bem abençoada, né? E muitas outras, então veja quantas pessoas investindo nesse ministério, quantos investidores, né? Eu e você, como crente, somos os responsáveis por investir na obra de Deus aqui na terra, né? Quando Deus, o reino de Deus é propagado, é levantado na terra, quem sustenta o reino somos nós, os crentes, né? Deus deu para nós essa missão. Deus, ele é o Deus do ouro e da prata, então ele dá para nós aquilo que nós precisamos, de acordo com aquilo que nós semeamos, vai se multiplicando para que nós possamos. Então, eu acho maravilhoso e muito inteligente da parte de Deus isso que ele faz, né? Ele fica olhando quem realmente valoriza o reino de Deus na terra. Você entende? Quem investe? Você não investe em uma coisa que você não valoriza, né? Ninguém investe em uma coisa que realmente não acredita. Né? Quando é que eu sou dizimista? Quando é que eu sou uma ofertante? Quando eu acredito de verdade, né? Aqui essas mulheres acreditavam, então por isso elas seguiam e elas financiavam ali esse reino de Jesus na terra. E outras, né? Aqui tem outras mulheres também, né? E com certeza outras pessoas, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém? Então, nós somos os responsáveis por prestar assistência com aquilo que está sendo feito na obra, né? Um empresta o carro, outro às vezes empresta a casa, outro às vezes dá uma quantia, outro às vezes investe uma água, né? Eu já vi alguns obreiros aqui, faltou uma vassoura, faltou um produto de limpeza, faltou uma coisa. Então, nós às vezes financiamos isso, né? Trabalhamos para que tudo possa funcionar direito, né? E ainda também ofertamos, dizimamos, né? Para que possamos sustentar os pastores, né? Os pastores que vêm de fora também, as despesas que tem no templo, né? Tudo para que o reino possa ser propagado. Amém? Então Deus é maravilhoso, Ele é fiel. Amém? Quanto mais fiel eu for, mais Deus vai ser fiel para mim. Nós nunca vamos ganhar de Deus no dar. Nunca, nunca. Né? Essa igreja vai fazer 28 anos agora em outubro. E nós sempre fomos fiéis, a gente sempre dizimou. Nunca nós deixamos de dizimar. Não teve um mês que a gente deixou de dizimar nesses 28 anos. Eu acompanho, estou aqui desde o início, né? A gente é o fundador da igreja e a gente nunca deixou de dizimar, né? A gente dizimava a princípio na sede, no CI, né? Ficamos lá por muito tempo, até Deus mandar. Sempre quando a gente saiu de alguma cobertura, de algum lugar, foi porque Deus nos pediu para sair. Não porque a gente teve algum problema, né? Quando a gente tem algum problema com algum ministério, alguma coisa, aí é que a gente tem a hora de ficar. Porque tu não pode sair com o rabo preso com ninguém, né? A Bíblia diz, seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Quando é que nós estamos muito bem e muito acomodados, é que daí Deus diz,
agora eu quero que vocês saibam, né? Por quê? Porque daí Deus quer levar a gente para um outro nível, e às vezes onde nós estamos a gente já se acomodou e já aprendeu o que tinha que aprender. Então é hora de se levantar e pegar voo, né? Então sempre foi assim nesses 28 anos, acho que a gente teve 3 coberturas só. 3, né? E nesses 28 anos a gente sempre foi fiel, né? Por muitos anos a gente foi fiel lá, a gente pagava aluguel da igreja, tudo. Nem sei porque eu estou contando essa história, mas vamos lá, né? E a gente pagava aluguel, tudo, e chegou um tempo onde nós ganhamos os aluguéis, né? Hoje a gente não paga mais aluguel aqui, a gente tem outras despesas, mas não tem mais o aluguel, que é uma das maiores despesas, né? Então, por isso que a gente consegue hoje financiar os apóstolos, né? A sustentar hoje os pastores da igreja, porque não tem aluguel. Se tivesse, talvez nós não conseguiríamos, né? Hoje talvez os pastores teriam que estar trabalhando em uma outra área, como sempre foi antes, né? Por quê? Porque daí não teria como sustentá-los. E aí eles não poderiam dar toda uma assistência à igreja como eles podem dar hoje. Você entende? Porque nós não temos ainda uma secretária, nós não temos ainda um tesoureiro, nós não temos ainda pessoas integradas, não temos ainda um escritório. Tudo são sonhos, projetos que a gente almeja, que a gente sonha, que a gente quer. Também não é um sonho, você consegue entender, é algo de acordo com o tamanho que a igreja for ficando. E se Deus não quiser aumentar a igreja também, quiser abrir congregações, está tudo bem. Mas essa igreja hoje sustenta o norte, sustenta hoje Blumenau, essa igreja, né, não sustenta ainda Itajaí, né? Eu espero que para frente venha sustentar, né? Não sustenta ainda uma igreja em Blumenau, uma sala ainda, por enquanto a gente ainda está na casa de uma família lá, que abriu mão de uma parte da casa, que a casa já não é tão grande, mas abriu mão, né? Meu Deus, né? Que amor que eles têm pela outra, gente. Vocês não têm noção, né? Pintaram tudo, abriram e ficaram só em 2 cômodos para deixar um cômodo para a igreja lá, né? Para recepcionar as pessoas. Então, a gente tem lá em Blumenau, já considera uma igreja, mesmo ainda não tendo uma sala, por conta disso, desse amor pela igreja lá. E a gente tem a igreja no Itinga 2, né? Lá a gente não paga aluguel, a despesa é só a internet, né? E tem esses pastores auxiliares, que eles ainda não vivem da obra, né? Mas é um sonho, um projeto. Quando a coisa acontecer e estourar, provavelmente, né, vai ter que ter mais sustentadores para a obra, para eles poderem dar maior atenção ao rebanho. Você entende? Cuidar melhor, para que o rebanho possa se multiplicar. Quem vai fazer tudo isso? Nós. Quem? Nós. Só eu. Nós. Aqueles que entendem a importância do reino na terra. Você entende? E por conta disso, Deus vai acrescentando mais e mais e mais e mais. Nós temos o Itinga, onde a gente não paga aluguel, foi doado lá. Como aqui foi doado, lá também foi doado. É uma multiplicação da fidelidade. Quanto mais fiel você é, mais Deus então te dá, né? Então são investidores lá, né? Aqui tem o seu Genésio, que é um investidor, o pastor Genésio, lá tem o seu Ari, que é um investidor, lá em Blumenau tem a Dona Eli, que é uma investidora. Você entende? Né? E assim sucessivamente, né? Não sei como é que está lá em Itajaí, eu não fui ainda, né? Em um dia, mas são investidores que estão ali investindo no reino. E eu e você precisamos entender, né? Quando nós chegarmos na eternidade, eu gosto tanto de falar disso, porque é algo que eu tenho que afirmar sempre para mim. Nós não vamos poder levar o que nós temos, a nossa carteira de dinheiro, quanto nós juntamos, né? Mas nós podemos fazer o quê? Levar as obras que nós fizemos. Você entende? E quanto mais você sustenta a obra, mais Deus confia em você, mais Deus dá o dinheiro para você, né? Tem filhos, às vezes tem 4, 5 filhos numa família, e o pai e a mãe confiam só um. E a gente diz, puxa, mas não são 4 os filhos, são 4. Mas a mãe e o pai, quando para pegar o dinheiro, eles dão para um, porque sabe que aquele que vai saber, vai fazer exatamente o que o pai e a mãe querem. Você entende? Quando Deus nos dá essa proposta de investir no reino, Ele vai colocar o dinheiro, os recursos nas mãos daqueles que são fiéis. Então Deus quer isso, Ele quer aumentar. Ele não quer só que você tenha pão para comer, bebida para beber, sustento para você viver. Ele quer que você seja próspero. Para quê? Para que Deus quer me enriquecer? Para que você sustente o reino de Deus na
Você não precisa de 20 pares de calçado. Você não precisa de 30 óculos. Você não precisa de 40 casacos. Você precisa de ter aqueles que você precisa e gosta, e o resto, então, é para que você possa ter recursos para cuidar dos pobres e cuidar do reino de Deus na terra. Amém? É para isso. Então, glória a Deus, né? Deus confiou a mim essa missão de ser uma dizimista. Deus confiou a você essa igreja é uma igreja fiel, graças a Deus. Eu amo essa igreja por conta disso. Às vezes acontece, né? De um ou outro falhar. A gente vê, Deus veio esse ano com tudo, corrigindo isso, chamando a gente de ladrão, né? E dizendo que a gente estava sendo infiel. E graças a Deus, por Deus ser assim, né? A gente, eu amo isso, porque eu quero fazer do jeito que vai agradar a Deus. Então, que a gente possa se corrigir. Se você ainda não se corrigiu, se corrija. Diga a Deus, eu quero ser um sustentador, um investidor. Assim como essas mulheres, eu fui liberto, eu fui curado, eu fui arrumado, eu fui ajustado. Graças a Deus por uma porta. Eu não quero ser pesado para ninguém. Porque se você não faz sua parte, o outro vai ter que fazer dobrado. Você entende? Alguém vai ter que pagar a conta. Né? E por que eu vou deixar para o outro se eu também posso pagar e ser leve e também ajudar a sustentar outros? Porque um dia alguém te sustentou para que você pudesse ser liberto e curado. Amém? Então que você esteja leve. É muito ruim quando a gente sai, não sei vocês, né? Meu Deus, eu estou falando, mas eu ainda tenho um minuto. É muito ruim quando a gente sai com pessoas que só você tem que pagar. Só você tem que pagar. Chega uma hora que você não quer mais levar essas pessoas junto. Quem entendeu? Porque fica pesado. Você diz, puxa, a gente faz tanto. Tinha umas pessoas que eu considerava muito e todo final de ano eu dava presente, todo a Páscoa eu dava presente, todo aniversário eu dava presente. Eu nunca ganhava um presente. Isso foi por muitos anos. Não que a gente está esperando presente, mas eu não via nem fazer para outros. Você entende? Porque se não está fazendo para a gente, mas está fazendo para outros, ótimo, porque pelo menos entendeu e aprendeu o princípio. Um dia eu disse assim, o quê? Não vou mais fazer. E não fiz, e sem nenhum arrependimento, não sei se você entende. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu. Uma coisa é quando a pessoa não sabe fazer, né? Mas quando alguém vai fazendo, ela vai aprendendo. Puxa, é assim que funciona. Eu ganho aqui, aprendeu a ganhar, então ela também vai aprender a dar. Você entende? Por que Deus deu o primeiro filho? Para ensinar a gente também a dar a nossa vida, né? E assim a gente vai aprendendo. Mas quando a gente fica com muita gente que é avarenta, né? É uma maldição a avareza, né? É avarenta, é gananciosa, pessoa mesquinha, a gente vai considerando um tempo. E vai soltando um tempo, e vai dando um tempo, aí chega uma hora que a gente não quer mais, se a pessoa não quer ser liberta. Porque libertação também depende do meu querer. Você entende? Tem gente aqui? Tem áreas da minha vida, né? Lá vou eu contar minhas coisas. Tem áreas da minha vida em que eu disse para Deus, eu preciso mudar isso. Aí o Espírito Santo me perguntou, mas tu quer mudar isso? Eu falei, eu não quero. Aí Deus falou, pois é. Então tem áreas em que não é Deus que não quer mudar você. Você precisa querer e reagir. Você entende? Às vezes a gente até quer por causa da pressão das pessoas, mas às vezes a gente não reage para isso porque não tem interesse. Então tem gente que não tem interesse. Apóstolo, tem gente que nunca vai ser um investidor da obra na terra? Tem gente que nunca vai ser. Porque não se interessa por isso. Entende? Mas vai sempre precisar ganhar de quem investe. Agora, o que é melhor? É uma pergunta que eu não posso deixar passar. O que é melhor? Você ser alguém que tem para dar ou você ser alguém que tem que ficar dependendo para ganhar? O que é melhor, né? Para mim poder ter para dar, eu preciso aprender a dar daquilo que eu já tenho. Aí talvez você diga, mas eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Ah, eu tenho um pouquinho de azeite. Então, é aquilo que você vai derramar. Você vai aprendendo a derramar. E nunca vai acabar aquele azeite na sua botija e nunca vai faltar farinha na sua panela. Amém? É assim que funciona o reino do Espírito. Né? É difícil? Para alguns é bem difícil. Ainda é difícil. Para mim não é mais difícil porque a gente já se acostumou. Amém? Mas ainda em alguns desafios grandes ainda é difícil. Amém? Então, mas Deus vai nos ensinando,
vai colocando desafio, quando você superar aquilo, para você já, você tira de letra, vem um novo. Nunca acaba, né? Aí você tira de letra aquele, vem outro novo, e vem outro novo, e assim sucessivamente a gente vai vivendo os desafios que Deus vai nos dando. Porque Deus quer nos levar a lugares altos, né? Grandes, né? O desafio do Abraão era ter um filho. Deus deu uma promessa. Agora Deus queria um filho. Agora vamos ver se ele vai sacrificar. Sacrificou e se tornou pai de multidões. Amém? Esse princípio funciona, né? É do reino, é da palavra de Deus e funciona para mim e para você também. Amém? Amém. Ai, apóstolo, para que falar tanto só para falar de oferta? Não, aqui a gente está ensinando. Amém? A gente está ensinando, porque você aprendendo, você vai poder ensinar outros. Amém? Tinha uma mulher lá em Itajaí que ela dizia assim, o marido dela não ia na igreja, mas ele sentava, ela dizia, olha, eu vou fazer dízimos e ofertas hoje no culto. Então, senta aqui que eu vou pregar para ti primeiro. E ela sentava ele, eu aprendi isso com ela. Ela sentava o marido dela e ali ela ensinava. E aí ele dizia, ele não ia na igreja, ele não se tornou um crente de igreja, mas ele dizimava. E tanto ela ensinar ali, ela usava ele como ratinho de laboratório, né? Como cobaia, né? E ali ele aprendeu com ela na Bíblia sobre dízimos, e ali então ele se tornou um dizimista, mesmo sem ir na igreja. Por quê? Por causa daquilo que ela ensinava, né? Tem gente que não vem na igreja aqui, vem às vezes uma vez no ano, aqui nessa igreja mesmo, né? Vem uma vez no ano, tem bastante gente, não é uma só, 2, 3, 4 mais, que não vem aqui, mas sustentam essa obra aqui. Então eu fico assim maravilhado por essas pessoas, como elas acreditam nisso aqui, como elas acreditam no reino aqui, e elas são super abençoadas, são promovidas. Tem gente que é gerente por causa do dízimo e começou do empregado pequenininho aqui. Então, são coisas grandiosas que acontecem, mais porque entendeu o princípio, né? Mas isso não é para todos, é como eu estou falando, eu estou ensinando para todos. Mas isso é para quem já tem a terra do seu coração arada, preparada para receber essa palavra, essa semente. Então, essa semente, ela dá fruto e 100 por 1. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora trazer nossos dízimos, nossas ofertas, e estaremos orando por você em seguida. Amém? Graça eu recebo, sim, eu sei que eu não mereço, tudo vem de ti. Certamente a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim, não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Estenda a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos dízimos, oferta. Estão aqui as sementes, Senhor, que nós semeamos nesse altar, semeamos no teu reino, na tua igreja, Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus essa semente dê frutos em 100 por 1, de uma forma extraordinária. E assim, Senhor, como o Senhor ia de aldeia em aldeia, ia de cidade em cidade, pregava o Evangelho, o poder de Deus se manifestava ali, havia curas de enfermidades, libertações extraordinárias, Senhor. E essas pessoas seguiam o Senhor e automaticamente se tornavam investidores do reino. Assim também seja, Senhor, nessa igreja, nesse rebanho, de uma forma poderosa, Senhor. Os teus filhos entendam a importância de sustentar, Senhor, o reino de Deus na terra, para que outras pessoas possam conhecer. Assim como daqui já saiu outras congregações, Senhor, assim como daqui já saíram tantos ministérios, tantos pastores, Senhor, até algumas igrejas de forma errada, mas que estão trabalhando e saíram deste lugar. Assim também, Senhor, nós te louvamos por todas as coisas. Vem mesmo com o teu poder e te manifesta, Senhor, porque foram os fiéis que fizeram todo esse trabalho. E abençoa eles 100 vezes mais. Meu Deus, a tua palavra fala isso, Senhor, que quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito esteja sobre a vida do teu filho e da tua filha de forma extraordinária e escandalosa. Venha uma unção escandalosa financeira na vida de cada um deles, que nunca lhes falte nada. Aonde o teu filho, a tua filha está preso nos pés agora, caia por terra agora.
agora solte em nome de Jesus Cristo toda a área financeira que está prendendo a vida dos filhos de Deus. Eu declaro libertação nessa área de uma forma poderosa, onde a avareza seja livre agora pelo poder que está no nome de Jesus. Nós repreendemos e expulsamos isso e declaramos, Senhor, repreendido também o devorador. Deus, nós sabemos que não somos nós que repreendemos o devorador, é o Senhor quem repreende quando nós dizimamos. E Deus, a partir desse princípio, Senhor, repreende agora o devorador de uma forma poderosa e abre as janelas do céu e derrama, Jesus, as ricas bênçãos, aquelas bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida do teu povo. Que seja, Senhor, que haja um diferencial entre aquele que serve, entre aquele que dizima e aquele que não dizima, para que o teu nome seja glorificado segundo a tua palavra. Mostra a tua beleza, a tua grandeza, mostra as tuas promessas, Senhor, quanto a este princípio na vida da tua igreja, daquele que decidiu, Senhor, investir e ser fiel a este princípio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda a mão para lá. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor os projetos de vida. Senhor, aqui estão, Senhor. A tua palavra fala que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele vai perseverar. Então, nessa nobreza, Senhor, de projetar, de colocar diante do Senhor, de apresentar os planos diante do Senhor, meu Deus, eles possam perseverar, Senhor, e colher essa nobreza de uma forma poderosa. Meu Deus, o impossível, Senhor, é para ti, impossível é para nós. E os impossíveis nós colocamos ali, Jesus. E nós pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos, que o milagre aconteça de uma forma extraordinária. Nós profetizamos que haverá resposta de cada petição ali, em nome de Jesus, sobre a vida daqueles que colocaram os seus planos, os seus projetos diante do Senhor. Senhor, dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Pelo amor de Deus! Vai direito! Olha aí, Adão! Glória a Deus, gente. Olha só, esse ano que vem, nós já temos o nome do ano que vem, 2027, o ano da soberania, né? Não sei nem o que é isso, nem entendo direito isso, entendo alguma coisa só sobre isso, né? Mas eu acredito que Deus vai fazer algo grande. Eu estava falando sobre isso e do nada o Espírito Santo veio falando, né? Sobre o que haverá libertação nesse ano, né? Amém. Toda a ansiedade. Amém? Claro, porque se Deus está no controle, depois eu disse, Deus como tu és maravilhoso, né? Se Deus está no controle de tudo, né? Imagina, claro, eu vou confiar nele e toda a ansiedade vai haver libertação de ansiedade. Nós estamos dependendo muito de nós mesmos, né? Agora que eu estou começando a entender, o leque de revelação já está vindo, a gente tem dependido muito um do outro, muito de nós mesmos, e para isso Deus precisou libertar da idolatria, né? Para que a gente pudesse concentrar nele, para que ele pudesse ser soberano sobre as nossas vidas. Amém? Então, que coisa maravilhosa esse ano, o ano da cura sobre autismo, TDAH, tantas outras coisas, câncer, né? Que a gente não sabe aonde Deus já curou e o que foi curado. Provavelmente nós vamos ter respostas, né? E ainda o ano continua, nós estamos só na metade, né? Mas o ano que vem a gente já tem uma expectativa bem boa sobre o que Deus vai vir fazer. Amém? Então, quanta cura e quanta libertação vai acontecer. Isso é só o buraquinho da agulha, né? Nós estamos espiando, que Deus já está contando o que vai vir pela frente aí. Eu não sei como vocês estão, mas eu já comecei a sorrir ontem, né, sábado, quando eu disse, meu Deus, claro, ansiedade, meu Deus, verdade. E daí eu comecei já a sorrir. Eu disse, Deus, como eu preciso desse ano, né? Como eu preciso, eu não sei vocês, mas eu sei como eu preciso, né? Desse ano, onde a gente vai ser liberto, onde Deus vai ministrar sobre isso, sobre libertação de ansiedade, para que a gente possa entender que Ele é soberano, é Ele quem controla e é Ele quem vai fazer. Eu não preciso fazer nada, só obedecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Jesus é bom. Muito bem, verdade. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo número 5.
consolo para os brasileiros, a gente é mais que vencedor em Cristo. Oh, aleluia. Não fique triste. Brasil é Brasil, você é Brasil e você é cristão, então você é mais do que vencedor. Amém. Você não tem uma mulher perseguindo, graças a Deus. Você entendeu o que eu quis dizer, né? O cara de 2 metros de altura correndo atrás de você. Então nós estamos aqui, estamos em Cristo e estamos bem. Ah, tu ria? Aleluia. Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus, verso 27. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzida menina, que te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhes: dessem de comer a ela. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade que temos de falar da tua palavra, do teu amor, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue falando conosco, tocando dentro de nós, em tudo aquilo que precisamos ser livres, em tudo aquilo que precisamos ser curados, em tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, receber da parte do Senhor, da parte do céu.
para que nós possamos discernir a tua vontade. Eu creio de todo o meu coração, Senhor, que esse é o teu propósito, que nós possamos descobrir a tua vontade em todo o tempo, que o teu Espírito nos fale ao coração. Eu oro pedindo para que o Senhor traga clareza, luz, discernimento, que o nosso coração se renda, Pai, ao Senhor em todo o tempo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou no finalzinho da tosse. Glória a Deus. Peguei a gripe, eu peguei ela na semana do encontro, na segunda-feira. E a engraçada só está saindo agora. Mas nós estamos orando, repreendendo, amaldiçoando, declarando o milagre da semana da gente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pensei que a Suzy ia roubar a minha mensagem. Ela começou a falar da mulher com fluxo de sangue. E eu já falei isso aqui algumas vezes. E sempre que eu leio, que eu estou estudando a Bíblia, e eu passo por esse assunto é um assunto que chama, digamos assim, muito a minha atenção. Eu gosto de meditar a palavra, meditar nas Escrituras. E quando eu chego aqui, nessa parte do Evangelho de Marcos, isso aqui não é encantamento, mas eu fico encantado. Mas não é encantamento. Por quê? Porque é um texto que fala muito ao meu coração. Porque isso aqui fala de perseverança e de decisão. A vida da gente é resultado destas duas coisas, de perseverança e de decisão. Quantas coisas nós já experimentamos, às vezes na vida profissional, né, até mesmo na vida espiritual, que a gente pensou que ia ser o fim. Que a gente achou assim, olha, eu acho que daqui para frente eu não passo, é muito, não suporto mais do que isso. E a gente começou a estudar a Bíblia, a ler com a palavra, e isso renovou o nosso ânimo, renovou as nossas forças, porque aqui, né, eu já falei disso aqui, mas eu quero, na verdade, lembrar algumas coisas que você já sabe. Né? Começou com um homem, Jairo, que procura Jesus porque a sua filha estava muito bem. Não estava morta, ela estava muito doente quando ele procurou Jesus. E no caminho entre Jesus conversar com Jairo e ir à casa de Jairo, havia um aglomerado de gente, porque aqui Jesus não é mais assim tão, como se fala, aqui ele já era popular, ele não era uma pessoa que não era vista. Quem sabia que Jesus estava na cidade, enchia as ruas porque as pessoas queriam de alguma forma vê-lo e ouvi-lo, porque eles sabiam que Jesus tinha uma palavra diferente dos fariseus. E Jairo encontra Jesus primeiro e Jesus sai caminhando no meio, e a Bíblia diz, de uma grande multidão, muita gente. Quando eu leio isso, eu não leio como se fosse uma história que eu estou lendo como algo que aconteceu no passado. Eu quero entrar aqui naquilo que está acontecendo aqui. Eu quero ver o que está acontecendo. Então, quando eu medito na palavra, eu crio, digamos assim, como um filme na minha mente. Mas não se preocupe, eu não dou tonalidade de cabelo para Jesus, não digo o tamanho da barba, nem a cor da roupa, nem eu não tenho essa ousadia de querer falar estas coisas, porque a Bíblia não fala claramente como foi ou como Jesus estava, mas o texto diz que Jesus estava passando e havia muita gente, e havia um aglomerado de pessoas. E naquele aglomerado de pessoas, você sabe que no ajuntamento de pessoas tem gente de tudo quanto é tipo, tudo quanto é coração. E essas pessoas estavam querendo tocar em Jesus, porque eles apertavam. O texto diz que eles apertavam, Jesus passava e Jesus era apertado pela multidão. Mas a Bíblia diz que aqui havia uma mulher que tinha um problema. Um problema que, segundo a lei de Moisés, ela era proibida de estar no meio do povo. Ela sangrava sem parar. Ela tinha uma hemorragia que não parava. Ela tinha aquela coisa que vem no mês na mulher, mas como um fluxo, né?
Eu sei porque eu tenho duas lá em casa, tenho a Suzy, tenho a Amanda, de vez em quando elas reclamam, mas vem demais, outra vem de menos, ou agora parou, né? Agora a Suzy, como ela mesmo declara, agora estou na menopausa, então parou o fluxo de sangue. Mas a mulher sangra uma vez por mês e para algumas mulheres é muito desconfortável para elas. E os homens têm medo, né, dessa data do mês. Né? Quando a mulher sangra, ela roja, né? Ela vira onça, ela vira leão, leoa, né? A mulher vira tigre. Aí quando o homem sabe que aquela data está chegando, ele avisa, opa, data de vigiar. Né? Porque se abrir a boca e falar alguma coisa, chora, quando não chora, briga, né? E quando não briga, não avança, não diz não está amarrado. Mas assim, ela tinha esse fluxo de sangue, a Bíblia fala que há anos, e ela havia gasto tudo, todos os seus recursos financeiros foi gasto na sua enfermidade. Porém, ela ouve que Jesus está passando. Porém, ela tem também essa perseguição de não poder estar onde todos estavam. Só que ela era uma pessoa que ela queria muito Jesus. Eu quero perguntar para você o quanto você quer Jesus. Quanto Jesus é importante para você? Porque aqui fala de uma forma de buscar. Ela não foi em uma reunião obrigada por ninguém. Alguém não pressionou ela a ir. Ah, não, você tem que ir, que se você não for, Jesus está lá, hein? Você vai receber o seu milagre. Ela não foi forçada. Ela foi porque ela sabia que Jesus era a solução para o problema em que ela estava vivendo naquele momento. Eu sei e eu respeito as pessoas que vêm para a igreja por causa de dificuldades. E a maioria de nós procura Jesus. Ninguém procura Jesus porque diz assim, opa, a Bíblia caiu no meu colo, estava sentado na sala, de repente entrou um vento na minha sala, soprou na prateleira e caiu a Bíblia no meu colo aberto, lá em Mateus capítulo 1, falando a história de Jesus. Ninguém veio para a igreja por causa disso. Todos nós viemos para a igreja porque tínhamos uma necessidade, que era uma necessidade, digamos que nós não encontrávamos solução em coisas, em pessoas, em trabalho. Todos nós viemos à igreja em busca de Jesus por causa de uma dificuldade. E Jairo foi atrás de Jesus por causa de um milagre, e a mulher com fluxo de sangue também procurou Jesus por causa do milagre. Porém, os dois falam ao nosso coração na questão do não desistir. É isso que eu quero trazer ao seu coração, à sua memória, nesta noite. Porque a questão, o segredo de tudo em Deus é você não desistir. Você ter um coração indesistível, independente do vento, se o Brasil ganha, se o Brasil perde, se a Noruega ganha o Brasil ou não, independente das circunstâncias, seu coração está em Cristo e você sabe que Cristo é tudo o que você precisa. Amém? Amém. E é bem silencioso. Jairo, calma. Jairo, ele tem a sua experiência, ele vai atrás de Jesus e ele o encontra. A mulher com fluxo de sangue, ela também tem a sua experiência, ela está atrás de Jesus e ela procura entrar no meio da multidão, espreme de lá, espreme de cá, e ela o toca e ela recebe o seu milagre. Agora, eu quero chamar a sua atenção de novo para Jairo, porque aqui Jesus cura a mulher e continua o caminho para a casa de Jairo. Só que no caminho para a casa de Jairo, algumas pessoas que estavam lá, esperando Jairo voltar, vão até onde ele está e dizem para ele, olha, não precisa mais incomodar o mestre, a menina já morreu, a menina não tem mais jeito. Sabe quando você desacredita de algo e você entra no automático com Deus, porque você sabe que Jesus é o único caminho, não existem dois caminhos, Jesus é o caminho e ponto. Sabe quando você entra no automático, que você perde a visão do seu presente, do seu futuro?
E você se acomoda, você se distrai, às vezes até por causa de uma conversa com alguém rouba o seu ânimo, rouba a sua visão, rouba a sua missão, e você não discerne que isso de alguma forma era o inimigo querendo roubar você daquilo que Deus preparou para você antes mesmo de você haver nascido. A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 1, que aquilo que Deus tem para nós foi traçado por Deus antes da criação do mundo. Então Deus já sabe quem você é há muito tempo. Porém, Jairo encontra estas pessoas no caminho. O que Jairo faz? Mestre, por favor, eu não quero lhe incomodar mais. Não é isso que a gente queria. Já morreu. E a gente tem aquela logo, né? Evangélica. Enquanto tem vida, tem esperança. Acabou a vida, acabou a esperança. Jesus não tinha problema nenhum com a morte. E eu quero falar sobre a morte espiritual. Não a morte física. A morte física, a gente morre e vai para dentro do caixão, é enterrado, todo mundo vê que morremos. Porém, espiritualmente, nós podemos morrer e nós podemos tentar acreditar que estamos vivos, estando vivendo uma morte espiritual. Por quê? Porque eu não respiro mais Cristo. Eu não desejo mais Cristo. Eu estou falando, eu não estou me julgando, por favor, não me interprete errado. Estou falando de você demonstrar o amor que você demonstrava no começo. Ah, não, é porque agora eu estou maduro. Mas amadurecer não é suicídio. Ah, eu amadureci, então eu não oro mais como se orava antes. Antes eu achava um exagero. Uma pessoa falou para mim alguns dias atrás, eu encontrei um irmão, uma pessoa que era aqui da nossa igreja, daí essa pessoa disse para mim assim, não, eu até quero voltar, eu entendo que o meu lugar é ali, eu entendo que o Senhor me chamou ali, eu aceitei Jesus ali, mas assim, eu não quero mais ser do jeito que eu era antes, porque eu acho que antes era muito sacrifício, muita oração, muito jejum, e eu perdi muito tempo da minha vida orando e jejuando e se sacrificando. Primeiro, orar e jejuar não é perda de tempo, é crescimento, é maturidade. Quando você ora e você jejua, você desenvolve uma vida espiritual. Sabe por que a gente morre? É o contrário. Quando nós deixamos de orar e de jejuar, nós morremos espiritualmente. Porque a vida espiritual é uma vida de prática, não é uma vida só de entendimento. Então você vê que nós estamos em uma época em que as pessoas elas valorizam o entendimento. E eu acredito que você tem que valorizar o conhecimento. Porém, conhecimento, eu repito, não é sabedoria. Conhecimento, eu posso conhecer tudo da Bíblia, eu posso conhecer a respeito de oração, de intercessão, de salvação. Eu conheço uma pessoa que ela fala muito sobre dízimo e oferta, só que ela não é fiel, ela fala de dízimo e oferta, mas ela não pratica dízimo e oferta. Aí eu fiquei olhando para ela, mas sai de canto, ela não faz nada. Então, que vida é nisso? Isso não é vida, isso é morte. Então, quando a gente morre espiritualmente, a gente perde o sabor das coisas espirituais. Tudo vira secor e sem sabor. Você já tomou um copo desse tamanho de suco de uva? Bem geladinho. Quando eu falei assim, você até sentiu na boca, né? Até babei. Quando você falou aí, agora até babei, apóstolo. Porque nós temos essa sensibilidade. Se falar de um pedaço de limão, você cortar uma rodela de limão e colocar na boca, você tá louco, limão? Não. Porque nós sentimos a vida espiritual sem a essência que é Cristo, é como um copo de água sem cor e sem sabor. Nós tomamos por necessidade, não por prazer. Aqui eu tomo porque eu preciso beber água, porque o meu corpo precisa de água. Mas quando eu tomo uma taça de suco de uva, eu estou tomando uma coisa que eu tenho prazer em tomar. Então as pessoas perdem o prazer de servir a Cristo
porque acham que servir a Cristo não vale a pena. E de repente está aqui Jairo abordado no caminho, Jesus está indo com Jairo para a sua casa. Jairo, eu acredito que ele recebeu aquele dardo inflamado que a gente recebe quando a gente desanima, a gente perde a esperança, a gente perde, digamos assim, a referência de olhar para as pessoas como reconhecimento de pessoas de Deus, um líder, um pastor, uma pastora, alguém que lhe governou, alguém que lhe deu direção. Nós começamos a nos tornar críticos e perdemos a cor e o sabor. Jairo viu a má notícia, porém Jesus continuou com Jairo e disse para Jairo: não temas, ela não está morta. E Jairo acreditou naquilo que Jesus disse, não naquilo que os outros falaram. Entenda isso. Quando você acredita em tudo que você ouve, você pode morrer espiritualmente. E quando você acredita em tudo que Jesus fala, você recebe vida, fé e encorajamento para permanecer crendo e vencer. Não se preocupa com o Noah. Noah tem casa. Deixa o Noah feliz. Porém, quando Jairo leva Jesus para casa e quem está lá queria também trazer incredulidade, Jesus não levou nem todos os discípulos, porque nem todos eles acreditavam da mesma forma de Jesus. Por que Jesus selecionou alguns e outros não foram juntos? É porque todo mundo não crê igual. Um crê mais, outro crê menos, um fede mais, outro fede menos. Mas a fé é um presente de Deus para a gente acreditar nele. E Jairo levou Jesus para casa. Diga para quem está do seu lado: levou Jesus para casa. Eu estou falando casa-coração. Casa-coração. Jesus vai para a casa de Jairo, vai aonde a menina está, tira a incredulidade da casa e chama a menina pelo nome. A Bíblia diz que a menina se levantou e saiu caminhando. Porque esta é a vontade de Jesus, que a gente tenha a vida dele em nós. Quando a vida de Jesus está em nós, independente do que você encontra no caminho, isso não bloqueia a sua fé. Isso não bloqueia a sua forma de crer. Isso não bloqueia a verdade dentro de você. Por isso a fé é um dom que Deus nos dá e é um dom que precisa ser alimentado. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar a sua Bíblia. Não estudar a Bíblia procurando os textos contraditórios, mas você tem que procurar na Bíblia a verdade que você precisa romper. Aí esse meu amigo, em uma outra época, ele estava estudando Hebreus, se não me engano, capítulo 6, que fala aquele texto que, uma vez iluminados, é impossível voltar ao arrependimento, e ele começou a me usar esse texto. Pastor, um amigo pastor, muito conhecido na internet, e ele perguntou para mim: o que você acha desse texto? Porque eles têm um respeito pela gente. Eles sabem que a gente gosta de ler a palavra. E ele me perguntou isso: o que você acha desse texto aqui também? Eu digo que nós precisamos entender o que está escrito aqui, que nós precisamos absorver. Nós sempre teremos uma oportunidade para a mudança. Deus não nos poupará de nós vivermos mortos espiritualmente. Ele sempre vai querer falar pela sua palavra e usar o meio de tocar no meu coração e me despertar novamente. Jairo foi em busca, a mulher do fluxo de sangue também foi. E eu creio que você não vem para a igreja para escutar a Suzy, e nem eu, e nem quem vem aqui ministrar louvor. Eu creio que quando você vem para a igreja, você quer ouvir a palavra de Deus. Eu acredito nisso. E a forma que Deus tem de falar com a gente é a palavra. E quando ele me perguntou sobre esse texto, eu digo assim: esse texto ele é um pouco complicado. Por quê?
Porque nós estamos em dias de apostasia, dias de frieza. Não são dias de avivamento, irmãos. A gente pode até declarar, a gente tem muita fé. A gente diz, que avivamento, que tudo gostoso, né? Sempre a presença de Deus aqui, estamos vivendo o avivamento. Eu não acredito que nós estamos vivendo o avivamento que a Bíblia diz que nós iremos viver. Por quê? Porque o avivamento vem pelo caminho do arrependimento. E o nosso arrependimento, às vezes, ele é muito raso. Você preste atenção, no culto de domingo. Cadê o teu discípulo? Cadê o teu irmão? Cadê tua célula? Cadê os seus amigos? Onde eles estão? Eles ficaram tristes e não vieram no culto porque o Brasil perdeu. E ficam daí, criaram o demônio da Tasmânia daquele tamanho, né? Aquele cara. Ele diz assim, não, aquele cara ele acabou com o Brasil. Não, não acabou com o Brasil. Eles treinaram mais e com o resultado de treinar mais, o resultado foi melhor. É como nós, como cristãos, não existe crente mais amado ou menos amado. Aqueles que querem mais se entregam mais. E aqueles que, de alguma forma, nunca mesmo, ou pegaram o flagelo do sangue na vida espiritual, ou estão mortos a ponto de morte na vida espiritual, é como você se vê diante de Cristo, se você quer continuar do jeito que está, ou você quer ter uma reação de mudança para a vida. Porque a nossa parte precisa ser feita, Jesus faz a parte dele, mas eu tenho que encontrá-lo no meio da multidão, eu tenho que levá-lo para casa. Ah, mas ele já está comigo, está dentro de mim. Então, se ele está com você, está dentro de você, você tem que demonstrar a vida dele. Como? Aí eu estou na igreja. Isso não demonstra a vida de Cristo. Qualquer pessoa pode vir para a igreja. A vida de Jesus, ela é manifesta em nós e através de nós. Você toca pessoas com a vida de Jesus. A vida de Jesus não é um remédio que você guarda na prateleira e só você toma. Não, você recebe de Cristo e você transmite Cristo. Como eu não vou dar para os outros aquilo que eu recebi de graça? Por isso que Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai. A gente precisa dar aquilo que nós recebemos. E o quanto de você está envolvido com ele? Quem é Jesus para você? É isso que eu gostaria que você pensasse. Você é um ser pensante. E quando você for pensar sobre isso, não pense como uma mensagem que o apóstolo está querendo usar para me perseguir, ou para me ferir, ou para me ofender. Queridos, eu não estou falando de nada disso. A salvação ela é individual. Se você querer ir para o céu, você vai. Se você não quer, não vai. É pela graça, mas que custa tudo. Ah, não, mas não é de graça. Sim, é de graça, mas custa tudo de você, todo o seu coração. E se o seu coração não estiver envolvido com essa crença de salvação que você tem, se você não envolver o seu coração de tal forma que isso produza frutos de arrependimento, como diz a Bíblia, é só mais uma religião, você vai ser só mais um religioso. A mulher com fluxo de sangue, ela não queria religião, ela não queria ficar longe de Jesus, ela sabia que ela tinha que pagar um preço. Por quê? Porque para você chegar em Jesus, você tocá-lo, você vai ter que vencer uma multidão, quem sabe, que você carrega dentro do coração. Pode ser as suas opiniões, a sua forma religiosa de crer em Cristo. Você tem que se vencer para experimentar Jesus. Eu não sei, esse homem aqui, ele era um cara famoso, ele é Jairo aqui, um dos grandes da sinagoga. Ele teve que vencer o orgulho para procurar um carpinteiro. Por exemplo, você é um profissional em uma área e você sabe muito bem executar o seu trabalho. Você procuraria alguém que é menor do que você para pedir um conselho ou uma ajuda? Olha, eu não estou conseguindo fazer essa peça que eu não estou conseguindo fazer. Você procuraria uma outra pessoa que faz a mesma coisa que você faz, com menos tempo de trabalho, para aprender alguma coisa? Eu duvido que você procuraria. Eu não procuraria. Porém, Jairo olhou para Jesus e disse: olha, tu é carpinteiro. Tu é o filho do Zé e da Maria. Mas tu está fazendo umas coisas diferentes. Eu quero que tu
perseverança e decisão de levar Jesus para casa, Jesus foi até o fim e ressuscitou os mortos. A mesma coisa essa mulher com fluxo de sangue. Se ela olha para a lei de Moisés, ela diz assim: não, vão me apedrejar, já tomei a morte. Se eles me veem no meio da multidão, eles vão jogar pedra em mim, vão acabar com o resto. Ela poderia fazer isso? Poderia. A sugestão da lei era essa, a morte. Mas ela disse para você que se eu só tocar nele, eu vou ser curado. É dessa perseverança, queridos, que eu quero falar. Dessa decisão de não desistir. Não desista. Independente do que você está passando ou vivendo, não desista. Fique firme, decidida por Jesus, independente do vento, se vem de nordeste, ou vem de sudoeste, ou vem de frente, ou vem de trás, independente da força do vento, fique firme. Jesus está com você. Não arranque ele do barco, não tire ele do barco, não tire ele de casa. Não remova Jesus do seu coração. Mantenha ele vivo, aceso o fogo do Espírito Santo, para que você possa derramar em outros aquilo que Jesus tem colocado em você. Amém? Então vamos ficar de pé. Deixe ir para casa, descansar por esse dia de vitória, conquista. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa mão. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua graça, a tua misericórdia que nos atrai todo o tempo do teu coração, Pai. Eu oro pedindo para que o Senhor nos ajude. Tira a venda dos nossos olhos, Senhor. Tira a morte da panela, tira, Senhor, colocando a tua presença, Senhor, de uma forma diferente dentro de nós. Espírito Santo nos toca por dentro, nos transforma por dentro e faz, Senhor, o nosso coração arder de paixão pelo Senhor. Que o nosso coração decida sempre pela tua vontade, que a tua vontade nos persiga, nos fortaleça. Que a tua vontade, Pai, nos levante em todo o tempo, quando formos atacados pelo desânimo, pela vontade de voltar para trás, de desistir, que o teu coração, Senhor, se revele no nosso coração. Que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou fazer a pena, tá? Quero que você aí mesmo, aí onde você está, você comece a orar por você. Ore pela sua vida. Coloque-se diante do Senhor. Peça ao Senhor para que Ele faça algo novo dentro de você. Fale com Deus, onde você estiver. Fale com Deus. Sim, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra, da mesma forma que a tua vontade é obedecida no céu. Traz, ó Deus, o teu governo sobre nós. Traz a revelação, Senhor. Que a tua vontade, Pai, que a tua vontade seja o alvo, a tua vontade, Senhor, seja o lugar do nosso coração almeja estar, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pedindo para que o Senhor nos restaure, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos devolva o ânimo, nos devolva a força, Pai, para que nós possamos lutar a verdadeira batalha e vencer em Cristo a verdadeira batalha, a verdadeira guerra, que não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra seres espirituais invisíveis que estão lutando contra nós, que estão lutando contra a igreja. Nós nos levantamos, papai, nos posicionamos como filhos que somos. Queremos ver, ó Deus, a tua glória em nós, revelada em nós e através
de nós. Devolve o ânimo, a alegria, papai. Devolve, Senhor, a vontade de orar, a vontade de jejuar, a vontade de ler a Bíblia, papai. Incendeia o nosso coração de tal forma que nós possamos glorificar o teu nome em todo o tempo, Senhor. Em Cristo somos mais do que vencedores, porque decidimos permanecer, lutar e vencer, Senhor, para a glória do teu santo nome e para exaltar também a tua bendita palavra, que é a verdade. Que a tua verdade nos sustente, que a tua verdade, Pai, guie os nossos passos, que a tua verdade nos proteja. E o Senhor, com teu braço forte, possa continuar nos guardando, protegendo, nos livrando do mal. É o que eu te peço nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por esta noite, Pai, e por tudo que está acontecendo no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu tenho um anúncio, eu tenho um recado. Nós vamos retornar, não vai ser escola de líderes e nem a escola de princípios, vai ser a escola de servos. É um material novo que nós vamos ministrar, a princípio para os novos que fizeram o encontro, mas está aberto para todos. Amém? Deus te abençoe. Será às terças-feiras, das 7 às 8h30. Tá? E continuamos na terça com o nosso horário para a liderança após. Deus abençoe a todos. Bom descanso, boa semana. Jesus te abençoe.